Hoje eu vou te mostrar a forma ideal de você coccionar os alimentos para evitar perdas nutricionais. Eu não sei como você faz aí na sua casa, mas hoje eu vou te dar uma dica. Então assim, a forma ideal é você, antes de iniciar o pré-preparo, né, que é a lavagem, a etapa de descascar o vegetal, você já coloque a água na panela e você já coloque essa água para ferver. Porque enquanto você faz esse processo, essa água já vai estar fervendo. O ideal é que a gente coloque o vegetal lá quando a água já estiver fervendo. Então eu vou ligar agora aqui o cooktop. A panela já está com água e a gente vai deixar aqui a panela fervendo enquanto a gente executa essa tarefa aqui, tá? Então eu vou iniciar aqui, ó. Vou usar um descascador aqui para a gente descascar a batata. Você pode descascar com a faca, eu aqui gosto muito de usar um descascador, porque eu acho bem prático, né? E o descascador, ele evita que a gente tire uma camada de batata, né, muito grossa, então ele ajuda com que o processo seja mais uniforme, né? O processo de descasque. Bom, a batata tá aqui toda descascada, a gente dá uma lavadinha aqui. Agora a gente vai iniciar a etapa de corte. Enquanto isso, ó, minha água tá aqui, né, aquecendo. Bom, você pode fazer o corte que você quiser. Eu hoje vou escolher fazer um corte em cubo, né? E eu gosto de um corte assim mais uniforme. Então, para você fazer um corte uniforme, ó, você apara aqui, ó. Você apara aqui as laterais da batata. E aqui, ó. Pronto. Pronto, aqui eu tenho um corte bem uniforme, ok? Isso aqui você pode, não precisa jogar fora e não é desperdício, você pode usar para fazer uma sopa ou um purê, enfim, alguma outra preparação que o corte não faça diferença. Mas é que dependendo da preparação que você vai usar, fica mais bonitinho, né? Se os cortes estiverem todos íntegros. Pronto, eu já tenho aqui, ó, pronto, toda a batata que eu vou utilizar para esse processo. E aí, ó, eu olhei aqui e a minha água ainda não tá fervendo, então ainda não é o momento ideal para a gente colocar a batata para ferver. Enquanto ela aquece aqui, a gente vai conversando um pouquinho. O que acontece? A batata, como eu cortei ela em cubinhos, quanto menor é o corte que a gente faz, maior é a superfície de contato da água com o alimento. Então isso também aumenta a exposição para que haja perda de vitaminas, tanto vitaminas termoláveis, que são aquelas que podem ser perdidas por ação do calor, como as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas vitaminas presentes no alimento, mas que são solúveis em água. E nesse caso aqui eu escolhi um método de cocção onde o veículo condutor de calor é a água. Então, quanto menor o meu corte, maior é a exposição para que haja então perdas nutricionais. Dependendo da preparação que eu vou fazer, eu posso coccionar o alimento em cortes maiores. Isso reduz a perda nutricional, mas em contrapartida, isso também aumenta o tempo de cocção. Então, na verdade, qual é o ideal? É a gente avaliar aí qual é o produto final que a gente está esperando, né? Se a gente tem um tempo apertado, a gente precisa fazer cortes menores para acelerar o processo. Se a gente tem um tempo mais apertado, a gente precisa fazer cortes menores para acelerar o processo de cozimento, mas já sabendo que ele expõe um pouco mais o alimento. Se a gente tem um tempo de preparo mais flexível,
a gente pode fazer cortes maiores, mesmo que isso demore um pouco mais para o alimento atingir o ponto de cocção exato, ideal que a gente espera. Então tá aqui, vamos aguardar. Tô aqui acompanhando, olha, já tá saindo um vaporzinho aqui. Alguém pode me perguntar assim, qual é o momento ideal para eu colocar a batata na água? Quando ela estiver fervendo, quando ela estiver borbulhando, significa que aquela água atingiu 100 graus Celsius, né? Então, é a temperatura máxima que ela atinge. Esse é o ideal. Aí eu já posso colocar o alimento ali e esperar o tempo de cocção. Imagina que durou esse tempo todo e eu não coloquei a batata lá. Se eu tivesse colocado a batata desde o início, ela estava exposta a esse calor, sem necessariamente ter iniciado o processo de cocção. Então, eu reduzi o tempo de contato da batata com o calor e com a água. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja. Bom, agora vamos iniciar aqui o processo de cocção. Uma outra dica muito interessante que eu deixo hoje é a quantidade de água que você vai utilizar. Então, assim, não é interessante que você coloque uma panela cheia de água quando a quantidade de alimento que você vai coccionar é pequena. O ideal é que você coloque a quantidade de água suficiente para cobrir o alimento. Isso reduz o seu tempo, né, de preparo. Por quê? Porque quanto menos água, mais rápido vai entrar em ebulição. Então, isso favorece para que você prepare rápido o seu alimento. Não faz sentido eu ficar esperando uma panela com água completamente na borda se eu tenho uma quantidade de alimento muito pequena. Então, fica essa dica aí. Água suficiente para cobrir o alimento é uma dica que vai te ajudar no processo de cocção e vai acelerar o seu processo. Tô marcando aqui o tempo de processo, né? Então, quanto tempo você imagina que leva para coccionar um vegetal como a batata? Vou te dizer. Bom, agora a gente vai observar o ponto de cocção da batata. E aí você pode usar o auxílio de um garfo. Você espeta aqui, ó. Vou trazer aqui para você ver. Então, olha, ela tá super macia. E a gente pode ver aqui, ó, um tempo de 10 minutos. Então, 10 minutos é suficiente para a gente coccionar uma batata em cubos. Vou desligar aqui. Algumas considerações importantes que a gente pode fazer. O ideal é que você faça esse processo de cocção com a panela tampada. Por quê? Porque aí você consegue manter ali o vapor e com isso manter também a temperatura da água. E é legal porque tem algumas panelas que tem esse furinho aqui, né? Então esse furinho aqui, ele permite a saída de uma pequena fração desse vapor e aí evita que a água saia pelas laterais. Sabe quando você está com uma panela com muita água e a água está fervendo, aí você tampa e a água começa a sair pela lateral? É por isso, porque aumenta a pressão interna, não tem esse furinho para liberar esse excesso de vapor, né? Essa pressão do vapor, e aí ela começa a entornar. Então, essas panelas que tem esse furinho são bem úteis nesses momentos, tá? Bom, eu paralisei aqui o meu processo. Então, ó, agora a gente já tem aqui uma batata que tá bem cozida. Pode ser que em algumas preparações você precise que essa batata esteja um pouco mais al dente. Então, ó, o tempo aí que você tem para cocção completa é 10 minutos. Então, você já sabe, se você precisa dela um pouco mais al dente, é só você parar o processo de cocção um pouquinho antes. 8, 9 minutos talvez seja suficiente. Aí vai depender mesmo do seu objetivo, ali da preparação que você está pensando em fazer. Bom, então quais foram as dicas de hoje? Para você fazer um processo de cocção de vegetais, em especial da batata, né? Evitando perdas nutricionais, né? Perdas de vitaminas hidrossolúveis e termoláveis, o ideal é que você espere que a água entre em ebulição para que então depois você coloque o vegetal lá para iniciar o processo de cocção. Com isso você diminui o tempo de exposição do vegetal a esses fatores, que é o calor, né, da temperatura e a água em si, que é o veículo condutor de calor para esse processo que eu escolhi hoje. Essas são as dicas. Uma outra dica é que você faça esse processo com a panela tampada para você manter aí a temperatura da água e aí você ter um tempo menor de preparo. Uma outra dica interessante são os cortes, né? Então eu falei que quanto maior o corte,
maior vai ser o tempo de cocção, mas menor são as perdas. Quanto menor o corte, eu cocciono mais rápido, mas eu aumento a exposição do alimento ao calor e à água. E aí, nesse caso, você vai precisar pensar na relação custo-benefício, o que é mais ideal aí para o seu processo, para a sua preparação. Essas são as dicas que eu deixo para você e até a próxima.